No capítulo 18, as coisas principais que podemos ver são novamente a maneira de Paulo pregar. Nós podemos gastar algum tempo sobre este assunto. Contudo, eu quero lhes mostrar que, bem no começo deste capítulo, Paulo encontrou Áquila e Priscila. Aqui, nós temos que permanecer na palavra por um momento. Isto é, Paulo permaneceu com Áquila e Priscila, porque eles tinham o mesmo ofício. Isto indica que, quando Paulo estava servindo em tempo integral no ministério do Senhor, ele ainda tinha um emprego. Ele fazia tendas. É claro, para este propósito, vocês podem ler 1 Coríntios, 1 Tessalonicenses e até mesmo Atos capítulo 20. Naquelas passagens da palavra, Paulo nos diz como ele labutou no ofício de fazer tendas, dia e noite, com as suas próprias mãos. Bem, aqui eu quero falar uma palavra. Não é como a prática no cristianismo de hoje. Uma vez que você se torna um clérigo, você é apenas um pregador, um ministro, um missionário e assim por diante. Sem qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de negócio. Aqui, o que Paulo praticou, ele estabeleceu uma espécie de padrão, de modelo. Enquanto ele ministrava a palavra para as pessoas, ele ainda estava fazendo algum trabalho para ganhar algum dinheiro. E em outros lugares se nos diz que ele fez isto não apenas para si mesmo, mas também para sustentar os seus colaboradores. E segundo aquelas passagens da palavra, a razão era que as igrejas e os santos não eram fiéis em cuidar de tal servo do Senhor, porque eles não sustentaram adequadamente no tempo certo. Aquilo forçou-o a trabalhar. E especialmente ele escreveu esta questão para os santos em Corinto. Aqui há um lugar onde ele estava. Ele estava trabalhando aqui em Corinto. E em 1 Coríntios, ele falou para os coríntios que ele não estava sendo adequadamente sustentado. Todavia, os coríntios, vocês sabem, falaram algo bastante negativo a respeito dele, de que ele estava lá para ganhar dinheiro deles e assim por diante. Então Paulo disse que ele preferiria morrer do que tomar algo dos coríntios. Então, com isto, vocês podem ver que é um bom modelo. Quando nós servimos em tempo integral, nós não devemos fazer daquilo uma profissão. Vocês veem? Nós não devemos fazer do serviço em tempo integral uma profissão. Se nós tivermos um jeito de nos sustentar, nós devemos fazer isto. Isto é baseado no fato de que, quanto o seu encargo te ocupa, se o teu encargo te ocupa plenamente e o ambiente te permite viver assim, então você deve gastar todo o seu tempo na obra do Senhor.
Se não é assim, você ainda deve fazer algo para se sustentar. Não apenas se sustentar, mas também sustentar os seus colaboradores, especialmente os mais jovens, certo? Paulo estava ministrando e trabalhando e indo adiante com alguns colaboradores mais jovens. Se Paulo não pudesse se sustentar financeiramente, então como é que os seus colaboradores mais jovens podiam? Então ele foi forçado a praticar tal ofício, fazendo tendas para ter algum sustento financeiro por meio das suas próprias mãos. Eu creio que isto foi um modelo bastante bom, e isto novamente é algo novo, comparado com os regulamentos levíticos. Vocês sabem, todos os levitas, não precisamos falar dos sacerdotes, mas todos os levitas viveram baseados nas ofertas do povo de Deus. Mas no tempo do Novo Testamento, aquele regulamento estava acabado. O Senhor Jesus estava aqui na terra e, de acordo com Lucas capítulo 8, ele foi sustentado principalmente por um grupo de irmãs. Ele, o Senhor Jesus, também teve alguns mais jovens com ele. Todos os seus seguidores, os discípulos primitivos que seguiram Jesus, seguiram-no em tempo integral. Então, eles também precisavam do sustento financeiro. Então, Lucas no capítulo 8 nos diz que havia um número de irmãs que amavam o Senhor e as quais tinham o dinheiro para suportá-lo a todo o tempo. E isto satisfez as necessidades deles. E no passado nós tivemos algumas experiências assim. Em alguns lugares nós recebemos o sustento das irmãs. No que eu sei, na igreja em Xangai, 1926 e 27 até 1934, naqueles muitos anos, o sustento financeiro veio principalmente das irmãs. Havia lá um número de irmãs que eram enfermeiras nos melhores hospitais de lá. Portanto, a renda delas era bastante elevada. Portanto, as irmãs eram as sustentadoras principais da igreja em Xangai para os colaboradores. E isto é, número 1, no bom sentido, as irmãs sempre amam o Senhor, muito mais do que os irmãos. De qualquer forma, entre as irmãs não havia um Judas, mas entre os 12 havia um Judas. E Judas não sabia como amar o Senhor, mas ele sabia muito bem como contar os dólares. Quando você sabe como contar os dólares, você nunca pode sustentar os outros. Porque no fim, quanto mais você conta, mais você ama cada dólar, você ama cada centavo, e você ama cada moeda. E você ama cada centavo. Cada dólar é amável. É melhor você manter as suas mãos afastadas do dinheiro. Não é bom manejar tanto dinheiro a não ser que você é forçado a fazer isto. Bem, de qualquer forma, algumas irmãs, sob a soberania do Senhor, casaram-se com pessoas ricas. Por que vocês estão rindo? Este é o princípio na Bíblia. Vocês não viram o caso de Esther? Esther se casou com um rei gentil. Ela exerceu muita influência sobre o seu marido, certo? Portanto, ela sustentou a raça inteira dos judeus, certo? Então, entre aquelas irmãs em Lucas 8, uma era a esposa de quem? Do despenseiro
de Herodes, certo? Claro, o dispenseiro de Herodes ganhava muito dinheiro. E uma das irmãs, uma daquelas que amavam o Senhor, ela era a esposa daquele homem. Portanto, vocês podem ver, a política romana perseguiu o Senhor Jesus. Todavia, havia a esposa de um dos seus dispenseiros e ela roubou o dinheiro. O dinheiro do governo romano foi roubado pela esposa, para sustentar o Senhor Jesus. Muito interessante. E vocês sabem, muitas esposas se casaram com maridos ricos e elas não trabalham. Portanto, elas têm muito tempo para amar o Senhor Jesus, gastando o dinheiro roubado dos maridos. Hoje, o princípio, eu lhes digo, permanece o mesmo. E eu realmente sei, não estou aqui contando algum tipo de piada, eu sei realmente, eu vi isso na China, algumas irmãs ricas, elas ofertavam bastante, sem deixar os maridos saber. Porque, num certo sentido, aquilo era uma espécie de roubo. É claro, nós não vamos encorajar aquilo. Nós ainda vamos dizer que aquilo era um roubo. Contudo, o quê? O quê? De qualquer forma, elas satisfizeram as necessidades. Portanto, agora temos que aprender a lição. Se o ambiente, de acordo com a situação da igreja e de acordo com a situação financeira entre os santos, se isto não nos proporciona um meio de vida, nós não devemos largar o nosso encargo. Ainda devemos levar a cabo o nosso encargo, mas nós devemos ser diligentes para fazer algo. Certo? Como Paulo fez. Portanto, este é um ponto bastante bom aqui, estabelecido aqui na Bíblia. Então, nós continuamos para ver o que ele fez aqui na sua pregação em Corinto. Vocês devem saber que quando ele foi para as outras cidades, ele não permaneceu lá por muito tempo. Mas aqui se nos diz que ao menos ele permaneceu lá por 18 meses. E depois dos 18 meses de estadia, ele ainda permaneceu um número considerável de dias, certo? Portanto, era mais do que 1 ano e meio que ele ficou lá em Corinto. É claro, aquilo era um tempo bastante comprido, e ele fez muito. No Novo Testamento se nos diz que em outros lugares ele permaneceu 3 anos, isto era em Éfeso. Vocês podem ver assim que a igreja em Éfeso é a igreja principal entre todas as igrejas na Ásia Menor. Portanto, a estadia de Paulo lá por 3 anos, Paulo ficou lá por 3 anos. E aqui em Corinto ele ficou 1 ano e meio, porque a igreja em Corinto era a igreja principal entre todas as igrejas na Macedônia e na Acaia. Isto significa na Grécia. Ele ficou aqui por um período tão longo de tempo. Sem dúvida, ele fez muita obra. Primeiramente, ele fez a mesma coisa. Ele foi para a sinagoga para testificar aos judeus de que Jesus é o Cristo. Nós devemos aprender esta coisa. Por quê? Porque na minha observação, às vezes quando pregamos o Evangelho para os novos ouvintes, nós sempre pensamos que devemos dizer algo para eles a respeito de Jesus diretamente e que eles não aceitariam isto. Então sempre nós procuramos achar um meio. Às vezes nós gostamos de usar alguns sinais, certo? Como uma abertura para a nossa pregação para os novos.
Às vezes, nós gostamos de usar alguns outros meios, certo? Para abrir a situação. Eu não vou dizer que aquilo não deve ser usado, absolutamente. Contudo, por favor, lembrem-se, a nossa tarefa não é fazer outras coisas a não ser ministrar, não apenas apresentar, mas também ministrar Jesus Cristo a todos os pecadores. Vocês podem dizer, bem, se você fizer isto diretamente, será duro demais. Eu concordo com isto. Contudo, vocês devem saber, é por isto que, número 1, nós devemos orar para recebermos o poder, o impacto. Eu não quero dizer que vocês devem orar até que falem línguas para ganharem o poder. Eu vi muitos faladores de língua que não eram tão poderosos. Por exemplo, ao redor do ano de 1940, eu estava lá na minha cidade natal, em Chifu, na China. E um amigo meu, que era o líder número 1 de um grupo pentecostal. E a igreja lá se reunia, vamos dizer, na rua, assim, ó. Então, o grupo pentecostal se reunia numa outra rua e você podia somente atravessar a rua do local de reuniões deles para o nosso local de reunião em dentro de 5 minutos. Os dois locais eram tão próximos um do outro. E eles tinham estado lá por anos. E um dia, este irmão líder veio para mim. E nós éramos amigos. Eu sabia que a intenção dele era, você sabe, me convencer para tomar o caminho pentecostal. Então, nós começamos a comunhão. Eu queria poupar tempo, dizendo para ele que nós conhecíamos um ao outro e nós não precisávamos ser tão corteses como os chineses são a todo tempo, falando muito e no fim você não sabe o que ele quer fazer. Portanto, eu disse, vamos abrir as portas e falar cara a cara a respeito deste assunto. Eu sei, irmão, que você veio para cá para me convencer para tomar o caminho pentecostal, certo? Ele falou, sim, eu tenho esse encargo. Eu disse, bem, é maravilhoso. Então, vamos falar. Vamos conversar. Eu disse, por que você, irmão, é tão entusiasmado sobre as coisas pentecostais? Ele falou, isto é somente para poder. Eu disse, bem, vamos cuidar dos fatos. Fatos são fatos. Eu disse, você sabe, eu sou forte. Por tantos anos, contra as coisas pentecostais. Eu fiquei famoso. E vocês são tanto pelas coisas pentecostais. E vocês têm praticado estas coisas pentecostais por anos. E o seu local de reunião e o nosso local de reunião são tão próximos um do outro. E eu disse, olhe para a sua congregação. Quantos vocês têm? Provavelmente, ao redor, cerca de 50. Vocês têm se reunido lá por anos e anos e anos. E vocês dizem que vocês falam em línguas e vocês são tão poderosos. Quantos vocês têm? Cerca de 50. Olhe para nós. Quantos nós temos? Centenas. Eu disse, onde está o seu poder? Onde está o seu poder? O seu poder foi falado para longe através das línguas. Você não obteve o poder, você obteve a vaidade. Taradá, taradá, taradá. O poder foi embora, desapareceu. Eu não falo em línguas. Eu falei para ele francamente, porque vocês são amigos, porque nós somos amigos. Cada ano novo chinês, cada ano, nós pregávamos o Evangelho 8 vezes, manhã e à noite, por 4 dias. E centenas de pessoas eram salvas. Vocês não têm o poder, eu tenho o poder. Poder em quê? O poder
Número 1, em oração. Cada novo ano na China, a nossa igreja, a igreja inteira, não celebrava o Ano Novo Chinês. Aquilo era verdade. Nós nunca celebrávamos o Ano Novo Chinês. Nós preparávamos comida, nós preparávamos todas as coisas, nós preparávamos os nossos quartos, roupas de cama, todas as coisas. Para quê? Para convidar os nossos parentes para vir, para ouvir o Evangelho. Não apenas os irmãos e as esposas oravam, até os avós, as avós, as crianças, todos oravam. Na última noite do ano, que na sua linguagem é 31 de dezembro, naquela noite todos nós jejuávamos. Mas de acordo com o costume chinês, aquela noite era a melhor noite para se comer, para se banquetear. Um banquete para o Ano Novo Chinês, para a celebração do novo ano. Mas nós declarávamos que não deveríamos ter nenhum banquete, mas um jejum. Todos os santos jejuavam naquela noite. Então, quando o primeiro dia do ano chegava, todos nós nos reuníamos com os nossos amigos, parentes, vizinhos, com muita oração. Então eu estava lá fazendo a pregação. E enquanto eu pregava, um bom número de santos estavam se ajoelhando nas salas, naquele local. O local tinha muitas salas. E todos os santos estavam ajoelhados e orando até que a mensagem tivesse sido concluída. Suponhamos que eu tivesse falado por 50 ou 60 minutos e todos eles lá oravam por esse período de tempo. Nós confiávamos em oração, nós não confiávamos em Tadadá. Eu falei, número 2, o nosso poder está na palavra. Na palavra. Nós não pregamos coisas engraçadas, certo? Nós apenas pregamos pelo falar da palavra a partir da Bíblia Sagrada. A verdade prevalece. Há o poder em cada palavra de Deus. Nós pregávamos tipicamente a palavra santa. Nós não pregávamos chinês, o ensinamento das éticas chinesas, das filosofias chinesas. Nós não usávamos muitas histórias. Principalmente nós pregávamos Jesus Cristo a partir da revelação da palavra sagrada, da Bíblia Sagrada. Eu falei para ele que nós tínhamos o poder. A palavra de Deus é poderosa. Daí eu falei para ele, o nosso poder está no Espírito, não no falar em línguas. Nós cremos que nós temos o Espírito dentro de nós e nós temos também o Espírito sobre nós. Nós temos o poder. Então, a propósito, eu quero lhes dizer, este é apenas um testemunho. Eu apenas lhes dou que foi em Chifu também. Um dia, quando eu estava falando, não ouçam, não escutem isto, não ouçam este testemunho de uma maneira curiosa. Quando eu estava falando, eu tive a sensação de que algo como uma atmosfera, ou como uma espécie de ar, eu não devo dizer como uma nuvem, algo como uma espécie de ar descia sobre mim e sobre a plataforma. Eu percebia que o meu falar era totalmente proveniente do poder. Eu apenas lhes dou isto. E eu testifiquei que aquilo era o poder. Aquilo era o poder. Se era visível
ou sensível a nós. Se era insensível a nós, eu lhes digo, aquilo era o poder. Em 1942, alguns dos irmãos, talvez alguns estejam aqui, ao menos um, o irmão Joseph Chu, ele estava lá. A igreja estava lá no reavivamento, e tantos queriam receber a imposição de mãos. E eu fiz aquilo com 3 ou 4 presbíteros. Aquilo foi bastante estranho. O local de reuniões era obtuso. Tinha uma forma comprida. E nós, 4 ou 5, estávamos ajoelhados lá, e os santos vinham de 2 direções. Eles se ajoelharam e eles se ajoelharam, vieram para receber a imposição de mãos, e eu estendi a minha mão e eu orei sobre mais do que 200 em menos de 1 hora de tempo. Se vocês estivessem lá, vocês poderiam ter visto aquela oração comprida para mais do que 200 pessoas. Era apenas uma só oração longa. A oração estava lá transbordando, transbordando. E cada sessão se encaixava para aquela pessoa. E todas as pessoas lá admitiram que aquilo era o mover do Espírito. E vocês não podiam repetir aquilo. Depois de 200 pessoas terem se ajoelhado lá, depois de 200 pessoas terem se ajoelhado e recebido isso, de repente a oração parou. E nós, os líderes, nós nos levantamos. E a imposição de mãos cessou. Santos, não sigam o caminho engraçado. Nós seguimos o caminho da oração. Nós seguimos o caminho da palavra. E nós seguimos o caminho do Espírito. E nós realmente cremos que o Senhor hoje é o Espírito processado, o qual habita em nós e o qual também habita sobre nós. Ele até mesmo nesta manhã está fazendo isto. Eu creio nisso. Se ele é sensível para nós, nós não nos importamos. Nós só nos importamos de que quando o servimos, falando algo para ele, por ele, especialmente falando-o para fora de nós. Nós estamos com ele e ele está conosco. Ele está conosco. A palavra e a oração são bastante preciosas e são chamadas no Novo Testamento de a unção que está conosco. E isto é o poder. Isto é o impacto. Eu falei em línguas por 1 ano e meio. Quanto mais eu falava, mais eu perdia o meu poder. Não estou contando piadas. Eu falei tanto que o meu poder desapareceu. Daí, quando eu abandonei isto, quando voltei para a maneira normal, com muita oração, a todo tempo. Eu não tinha tanto tempo para me ajoelhar para orar, vocês todos sabem, mas o dia todo, dia e noite, eu mantinha um espírito de oração, orando, 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 a todo tempo. A oração traz o poder. Então, a palavra, todos vocês sabem, eu tenho estado a pregar e a ensinar neste país por mais do que 22 anos. Eu não fiz nada. Eu não lhes dei muitas histórias, certo? O meu ministério sempre é com a palavra, sobre a palavra, com a palavra. E a palavra, graças ao Senhor, nunca pode se esgotar com o nosso falar. E isto é para o poder. E novamente eu falo, o nosso poder é simplesmente o Deus triuno. Vocês não creem que nesta manhã o Deus triuno está conosco? E eu creio que ao menos Ele está comigo. Praticamente
No começo de cada reunião, quando eu vou falar, eu oro desta maneira: Senhor, vindique o fato de que você é um Espírito comigo. Senhor, eu quero praticar sendo um Espírito contigo. Senhor, faça isso tão real no meu falar, de que você é um Espírito comigo. E, Senhor, fala a Tua palavra no meu falar. Isso tem sido a todo tempo a minha oração vital antes de dar uma mensagem. E eu creio nisto. E eu realmente creio de que quando eu estou falando, Ele está falando no meu falar. E Ele é um Espírito comigo. Eu lhes digo, amados santos, este é o poder. Não confiem em outras coisas. O professor fulano de tal, ele pode apresentar uma mensagem sobre a ciência para convencer todos os estudantes científicos. Não, isso não é tão ruim, mas nós não devemos confiar naquilo. Certo? Nós colocamos a nossa confiança totalmente, absolutamente, inteiramente na nossa oração, na Sua palavra e na Sua unção, que é o próprio Deus triuno. Portanto, vocês podem ver aqui que o apóstolo Paulo nunca usa nenhum truque. Vocês veem? Ele não usou nenhum truque. Ele sempre falava a palavra diretamente. Certo? Mas, então você vai dizer, irmão Lee, você sempre nos falou que você tem estudado a palavra por mais de 50 anos, então como é que pode ser assim? Eu lhes digo, hoje é 1984. Exatamente 50 anos atrás, em 1934, o meu falar era bastante poderoso. Eu não estou me gabando. Exatamente 50 anos atrás, o meu falar era também bastante poderoso. Por quê? Por causa das mesmas 3 razões: oração, a palavra santa e a unção santa. As mesmas coisas, as mesmas coisas. Santos jovens, mesmo que vocês tenham 2 anos de idade no Senhor, mas vocês ainda podem tomar passagens da palavra, certo? Tomar passagens da palavra e ir pregar aquela passagem da palavra para os outros. Não confiem na sua eloquência. Bem, às vezes, realmente me disseram, irmão Lee, nós admitimos de que você não é tão eloquente. Mas, se nós estivermos debaixo do seu falar por certo período de tempo, nós somos capturados. Daí eu disse, vocês estão certos. Eu não sou eloquente, eu não tenho eloquência, eu não sou esperto no meu falar. Porque, vocês sabem o quê? Porque eu sou totalmente não esperto no cantar. Quando você não é esperto no cantar, você também não é esperto no falar. Os cantores sempre são eloquentes. Para mim, do ré, mi, fá, sol é a mesma coisa. E eu não tenho os ouvidos musicais. É por isso que a minha pronúncia em inglês é bastante ruim. Tem muito erro. Não preciso falar em inglês. Mesmo na minha língua materna, eu sempre cometo erros. E a minha esposa, o sobrenome dela, eu não posso nem pronunciar o sobrenome dela quando ela é solteira. Vocês sabem, na língua chinesa tem 4 tons. Eu fico incomodado. 1, 2, 3... O quê? Eu não sei. Eu sempre pronuncio as coisas de maneira errada. No meu falar, há muita pronúncia errada.
errado nisso, errado naquilo. Mas, aleluia, o Senhor usa a pronúncia errada. O Senhor usa a pronúncia errada para salvar as pessoas. Você pode ser muito eloquente, mas você não tem um impacto. A sua palavra é certa. Eu sei de uma história sobre D.L. Moody. D.L. Moody, eu receio se ele tem estudado 2 anos de faculdade ou não. Ele era um aprendiz na sapataria da casa do seu pai, do seu tio. O seu tio vendia sapatos e ele era um aprendiz lá. Daí ele obteve um encargo de pregar o Evangelho. Daí ele se tornou tão prevalecente. Ele era engraçado. Mas você sabe, um dia ele falou, ao pregar o Evangelho, e um homem com muito conhecimento estava na congregação. E aquele homem, depois da reunião, ficou lá, permaneceu lá para falar com Moody. E ele falou com ele, e ele falou, Senhor Moody, a sua gramática está errada. Nisto, nisto e aquilo. Moody disse, a sua gramática está certa. Você prega então e vê qual é o seu resultado. Eu, Moody, prego com a gramática errada e eu ganho as pessoas. E você? A propósito, deixe-me lhes contar essa história. Muitos de vocês já sabem dessa história. Ao menos alguns. Moody tomou uma decisão. Todo dia ele tinha que falar com ao menos uma pessoa, todos os dias. Ele tomou tal decisão. E uma noite ele ia para a cama. De repente ele se lembrou de que não tinha falado com ninguém naquele dia. Daí ele se vestiu novamente. E era bem tarde à noite, daí aproximadamente meia-noite. Daí ele saiu, olhou para a rua, não tinha ninguém lá. Daí ele viu um policial lá. Daí ele foi para o policial e disse, Senhor, você precisa de Jesus. Daí o policial disse, olhou para ele e disse assim, vai embora, vai. Esse é o meu negócio. Ele foi repreendido. Ele foi para casa, mas aquele policial, depois de um pouco tempo, na noite, pensou um pouco a respeito daquilo. Isso deve realmente ser algo. Caso contrário, como é que este homem, à meia-noite, veio para mim? Deve ser algo. Daí, no dia seguinte, o policial, ele estudou e descobriu onde Moody morava. Daí ele foi para Moody e aquele policial foi salvo. O poder estava lá. Não havia truques. Tudo depende de que tipo de ser você é. Você deve ser esta pessoa, este tipo de pessoa, com um encargo. Antes, nesta manhã, eu vou dizer, com uma constituição adequada de Jesus. Paulo estava totalmente constituído com o Jesus todo inclusivo. Tudo que ele falava no começo, para uma mensagem, aquilo foi levado à conclusão de Jesus. Vocês podem ver aqui, testificando aos judeus de que Jesus era o Cristo. Certo? E ali, ele ensinava a palavra. Eu sinto que todos temos que aprender disto. Não atalhem. Nós devemos orar. Nós devemos aprender a palavra. Não atalhem. Certo? Nós devemos ser um com o Senhor. Certo? De acordo com a sua promessa, aquele que se une ao Senhor é um espírito. Baseados nesta palavra, pratiquem isso e reivindiquem o fato. Senhor, esta é a sua palavra, eu permaneço firme na sua palavra, reivindicando este fato. Você tem que vindicar a sua palavra de que você é realmente um comigo.
eu vou falar por você agora. Agora vou te proclamar. Portanto, você tem que fazer esta tarefa, cumprir a sua tarefa. Você tem que mostrar de que realmente você é um com os seus seguidores. Nós temos que orar tal oração. Eu lhes digo, os céus vão ver esta oração e até os demônios vão ver esta oração. O inferno ouve esta oração, certo? Este é o nosso poder e este é o nosso impacto. Nós não temos eloquência e nós não confiamos na eloquência. Nós confiamos na oração, na palavra e no Espírito. Agora, aqui em Corinto, o Senhor fez algo que era durante a noite. Durante a noite, o Senhor veio a Paulo numa visão. Vocês sabem, tal coisa sempre acontece raramente. Raramente. Certo? O Senhor veio a Paulo durante a noite numa visão e lhe disse, não temas, porque os judeus estavam maquinando em matar Paulo. Mas fala e não te cales, porque eu mesmo estou contigo, e ninguém te atacará para te fazer mal. Não apenas não vai te matar, mas também não vai te fazer mal, porque eu tenho muito povo nesta cidade. Se você ler o Atos inteiro, especialmente esta passagem, você poderá ver que o ataque, a oposição, a resistência do povo judeu era forte demais. Eles realmente tinham uma maquinação para matar Paulo. Havia tal conspiração. Portanto, não é de se admirar que eles seguiam Paulo onde quer que ele fosse, porque a intenção dele era matá-lo. Matá-lo. Se livrar dele. Bem, aqui, eles instigaram a cidade, certo? E eles levaram Paulo para o procônsul da província, que era o governador, usando os termos de hoje. Eles levaram Paulo para Gálio e acusaram Paulo de que Paulo estava pregando Deus, a adoração de Deus, não segundo a lei mosaica deles. Aquilo era uma espécie de coisa terrível para Gálio. Portanto, Gálio falou para eles, se ele fez alguma injustiça, então eu vou cuidar disso. Se fosse algum crime, eu vou julgar. Mas sobre estas coisas, sobre o nome e terminologia, a sua lei e assim por diante, eu não quero me importar com isso. Vai embora, vão. Vocês que cuidem disso. Eu não tenho nenhum tempo para cuidar disso. Então eles foram rejeitados. Mas ouçam, num bom sentido, aquilo era bom para Paulo, mas, num outro sentido, muito perigoso para Paulo. Porque, o quê? Ouçam, depois da atitude de Gálio, depois que a atitude de Gálio foi expressa para o judeu de uma maneira clara, os judeus se tornaram bastante ousados. Então eles tomaram Sóstenes e o espancaram. Vocês podem ver isto? Eles pegaram Sóstenes e eles o espancaram. Vocês devem saber, se eles tivessem pego Paulo, imediatamente eles poderiam tê-lo matado, tê-lo morto. Eu quero lhe dizer que eu li algumas exposições que dizem, por que Paulo teve um voto? Aquele pequeno voto. Não aquele voto grande. Aquele voto grande era deixar o seu cabelo crescer, crescer e crescer até o cumprimento dos dias. Então você tinha que rapar a cabeça. Mas esse era um pequeno voto.
deixar seu cabelo crescer um pouquinho, daí você não rapa, mas você tosquia o cabelo. Este é um voto pequeno, que não precisa ser cumprido em Jerusalém, mas pode ser cumprido em qualquer lugar. Portanto, Paulo, mais tarde, neste capítulo, nós vamos estudar isso mais tarde, ele cumpriu este voto em Cencreia, tosqueando o seu cabelo. Bem, alguns expositores dizem, por que Paulo teve um voto? Porque ele era tão grato ao Senhor, de que o Senhor guardou, preservou a sua vida até agora. Ele ainda era humano. Não pensem que ele era realmente Zeus. Ele era ainda humano, certo? Ele tinha medo de perder a sua vida. Ele estava pregando, ministrando a todo tempo, e ao mesmo tempo ele estava debaixo das ameaças de perder a sua vida. Os judeus eram bastante poderosos, vocês sabem disso, através da história. Os judeus todos se levantavam contra ele e estavam conspirando de matá-lo. Portanto, ele estava com bastante medo. Ele tinha medo de perder a sua vida, sem dúvida a respeito disto. Mas ele ainda era um humano. Então ele se tornou grato ao Senhor, e alguns expositores explicam isso, dizendo que ele fez aqui um voto de ação de graças. É por isso que, se vocês lerem um texto ou o contexto, vocês poderão ver que ele não terminou o seu ministério. Ele foi bastante rapidamente para um lugar, uma estação no meio, na metade do caminho, que era Cencreia, para fazer o que lá? Para cumprir o seu voto. Certo? Mas de qualquer modo, se aquele voto era por causa deste tipo de situação ou não, eu não ouso dizer, mas é bastante possível. É bastante possível. O voto, sem dúvida, num certo sentido, foi completado. E este voto era o voto de ação de graças. Toda vez que um judeu tinha algo pelo qual ele deveria agradecer o Senhor, ele cumpria tal voto, o voto de ação de graças. Agora vocês leiam o contexto. Por que Paulo deveria ter um voto de ação de graças ao Senhor? Provavelmente por causa da proteção da sua vida pelo Senhor. Esse caminho longo da conspiração dos judeus. Era um caminho bastante comprido, longo, desde a Ásia Menor até Macedônia, até a Caia, até... Em todos esses lugares, os judeus eram nesta conspiração para matá-lo, para se livrar dele. Mas, em todo o caminho, o Senhor o protegeu e o preservou. Até numa visão, o Senhor veio a ele e disse, não temas. Vocês não creem que isto realmente indica que ele estava temendo? Ele estava com medo. Ele estava temendo. Havia um medo dentro dele, um temor dentro dele. Certo? Provavelmente, ele iria ir embora. Mas o Senhor veio à noite de uma maneira extraordinária, certo? Paulo não tinha o Senhor dentro dele, o espírito essencial e o espírito econômico, certamente que ele tinha, mas ainda havia uma necessidade. O Senhor veio a ele numa visão para fortalecê-lo, para assegurá-lo. Não temas, eu mesmo estou contigo. E ninguém pode fazer nada para te fazer mal. Isto indica que ele estava com medo, certo? Ele estava temendo ser morto. Ele estava com medo disto. Portanto, aquilo talvez tenha sido também a razão pela qual ele fez um voto de ação de graças. Portanto, quando o dia do cumprimento,
quando o dia do cumprimento veio, ele se levantou para sair da Acaia e navegou para a Síria. E no caminho da sua viagem, ele parou em Cencreia para cumprir o seu voto. Com isto, todos vocês podem ver que tipo de situação havia lá, certo? Mas de qualquer modo, depois do Senhor ter aparecido a ele, ele permaneceu 1 ano e meio, até mais, para cumprir a sua comissão naquela cidade. E o Senhor ganhou aquela cidade e no fim houve uma igreja de um tamanho considerável que foi levantada e estabelecida em Corinto. Então ele foi embora de uma maneira apressada. Vocês leiam, com Áquila e Priscila. E no meio do caminho eles pararam em Cencreia e finalizaram o voto. E também eles visitaram Éfeso durante a viagem. Nós não precisamos falar muito sobre isto. Então eles retornaram à Síria e eles desembarcaram em Cesareia e ele não foi para Antioquia diretamente, numa rota que ele deveria ter seguido. Cesareia está aqui, Antioquia está lá e Jerusalém está aqui. Ele não foi de Cesareia diretamente para Antioquia, mas antes ele subiu para Jerusalém. É claro, o nome não é mencionado aqui. Aqui, no versículo 22, e descendo a Cesareia, ele subiu para onde? Para Jerusalém, e saudou a igreja de lá, em Jerusalém. Portanto, de Cesareia, ele foi para Jerusalém para saudar a igreja em Jerusalém. Por quê? Simplesmente por causa do problema que foi resolvido no capítulo 15. Vocês sabem, depois da solução do problema no capítulo 15, Paulo tomou a segunda jornada. Agora era o fim da segunda jornada. Depois da segunda jornada, ele foi para Jerusalém a fim de visitar a igreja lá. É claro, Lucas não tinha tantas páginas para nos contar todos os pormenores, mas nós temos que escavar isto. Assim nós poderemos ver o quanto Paulo estava se esforçando para guardar não apenas a unidade do corpo, mas também um sentimento agradável entre ele e os santos, especialmente Pedro e Tiago, em Jerusalém. Ele não precisava ir para lá, certo? Ele não precisava ir para lá. Ele podia ter ido diretamente para Antioquia, a partir do seu desembarque em Cesareia. Mas ele virou para o sul, a fim de visitar a igreja em Jerusalém, e tomou um caminho longo de Jerusalém para descer até Antioquia. Com isto, todos nós podemos ver que ele se esforçou para guardar a unidade do corpo de uma maneira bastante presente e agradável, de uma maneira bastante agradável e alegre. Vocês podem ver isso? Porque Lucas não nos diz aqui a respeito do propósito. Lucas apenas diz que ele desceu até a Cesareia e subiu. E Lucas não usou a palavra Jerusalém. Por quê? Porque Lucas pensava que todo mundo sabia que ele subiu. Subiu para onde? Não havia nenhum outro lugar a não ser Jerusalém. Portanto, esta é a maneira, eu lhes digo novamente, esta é a maneira de estudar a Bíblia. Então, com isto, vocês podem ver que Paulo estava bastante entusiasmado e ele estava se esforçando, fazendo o possível nesta esfera para conservar a unidade do corpo tão agradável para os amados santos em Jerusalém. Porque ele era um fator, certo? Ele era o fator
de muitos crentes judeus, pelo qual muitos crentes judeus se levantaram para dizer algo a respeito da sua prática. Vocês podem ver isto. Ele era o fator de uma espécie de uma situação desagradável. Suponhamos que não houvesse tal Saulo pregando o evangelho para os gentios e todos os crentes fossem apenas judeus, não teria havido o problema sobre a circuncisão. Portanto, Paulo era o fator da situação desagradável. Portanto, ele fez o possível para guardar a unidade, a situação da unidade entre todos os santos, especialmente aqueles em Jerusalém, de uma maneira bastante agradável. Portanto, a despeito da sua viagem marítima tão comprida, nos tempos antigos a viagem marítima era uma coisa bastante dura. A despeito de tudo aquilo, ele ainda foi para Jerusalém para visitar a igreja, a fim de tornar a situação agradável a todos os santos de lá. Isto traz bastante luz sobre isto, certo? Nós devemos tornar a situação para todos os santos em todos os lugares agradáveis no que se refere à nossa prática. E isto então conclui a sua segunda jornada. Então nós temos ainda alguns minutos para vocês, os santos da seção B, a dizerem algo, certo? Não. Sinto muito, é a sua vez.